A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa Arqueologia, Histórico e o Profético. Ou seja, nesse programa nós vamos falar da arqueologia para ilustrar aquilo que a Bíblia, a verdade absoluta, a palavra de Deus, nos fala. Assim como o Senhor usou muitas parábolas, muitas figuras para falar do seu projeto eterno, do evangelho eterno, a arqueologia, para nós, tem esse significado. Ela vem para ilustrar, para ser para vir a dar um destaque àquilo que é a verdade, é uma moldura da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E hoje estou aqui novamente com o pastor Luiz Eugênio. O pastor Luiz Eugênio, ele é doutor honoris causa da arqueologia bíblica e geral. Ele também é bacharel em teologia, em direito e é um especialista em filosofia. E já falamos aqui, né? Eu sou historiador, a pessoa que se gradua em história, ela ganha o título de historiador, então eu posso usar esse título, né? Que me orgulha ser historiador, porque eu gosto muito de história. Também tenho especialização em museologia e arqueologia, né? E por isso que nós vamos falar de arqueologia, mas vamos falar dentro da palavra do Senhor, arqueologia bíblica. E hoje nós vamos falar do tanque de Siloé. Esse tanque, ele é muito importante na história bíblica. O Senhor usou esse tanque para ilustrar, desde o Antigo Testamento, o Senhor já falava através do tanque de Siloé, e Jesus veio novamente e fala do tanque de Siloé. Eu vou passar a palavra para o pastor Luiz Eugênio, que vai dar início ao nosso programa. Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos aqui dando início a essa etapa do tanque de Siloé, que é muito interessante essa história bíblica, né? Que o Ian vai explicar muito bem a parte arqueológica desse tanque, as descobertas, e também nós vamos ler a palavra situando esse tanque na Bíblia, quando menciona a questão desse tanque, né? E aqui nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1. É uma cura que Jesus fez de um cego de nascença. É muito interessante esse texto e essa história bíblica, né? Diz aqui o texto em João 9, a partir do verso 1. E passando Jesus, viu o homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. O Ian agora vai dar uma explicação sobre a arqueologia desse texto, desse tanque, que é muito interessante. Mas antes eu queria ler ainda dois textos da palavra de Deus, que faz referência ao abastecimento de água, viu, Ian? Amém. Aqui acho que é interessante também ler segundo Crônicas. Importante. Segundo Crônicas 32:30 diz assim: também o mesmo rei Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. É uma obra né? Depois vai explicar sobre aquela questão do túnel de Ezequias, né? Vai ser outra etapa do nosso trabalho aqui, né? Sim. Mas vamos lembrar disso aí. E lembrando também que segundo Reis 20, versículo 20, diz assim: ora, o mais do sucesso de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o arqueduto
E como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? É uma pergunta aqui. Então é a referência também a esse tanque, aqui em 2 Reis 20:20, e também aqui, 2 Crônicas, que eu li, 32:30. Agora vou deixar a palavra com o Ian, para dar algumas explicações sobre a arqueologia desse tanque aí, né? Nós vamos ver novamente aqui uma figura que a gente já viu no programa passado. Isso aqui é uma foto de uma maquete que está montada ao ar livre lá do lado do Museu de Arqueologia de Jerusalém. Nós vemos aqui o tamanho das pessoas para ver que é uma maquete muito grande. Aqui mostra a cidade de Jerusalém no período do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui o templo. Nós já falamos no episódio passado sobre o tanque de Betesda, que fica aqui no lado de cima, no lado norte, e aqui no lado sul, na cidade de Davi, ali embaixo, a 700 metros do pátio do templo, está ali o tanque de Siloé. E ali tem a torre de Siloé, né, que a Bíblia fala também do tanque, exatamente ali. Então, ela tem uma escadaria, nós vamos ver nas imagens aí uma escadaria, que é as escadas de Herodes, e essa figura aqui, ela mostra bem. Vamos entender aqui. Olha só, ali é o local do templo. Tanto eu quanto o pastor Luiz Eugênio já fomos lá em Jerusalém. Aqui é uma subida íngreme de 700 e poucos metros até a escadaria ali do pátio do templo. Aqui tem a escada de Herodes, ela está representada ali, mas o que nós queremos mostrar aqui é o aqueduto de Ezequias, que vem da fonte de Giom até o tanque de Siloé. E ele tem 533 metros, esse aqueduto. E olha só, existe lá nas paredes de Israel, todas essas figuras que nós estamos usando, quem vai lá em Jerusalém, nos murais lá, nas portas, elas estão destacadas em vários lugares, né? Como essa figura que nós estamos vendo aqui, que ela destaca aqui o túnel, aqui é a fonte de Giom. Então, Ezequias, ele cobriu, quando esse texto que o pastor Luiz Eugênio leu, quando Senaqueribe cercou Jerusalém, ele falou para o povo, vamos cobrir a fonte, trazê-la para dentro do muro. Então, cobriu a fonte de Giom e fizeram um túnel, e ele colocou trabalhadores, e eles foram com picaretas de um lado e de outro, e teve um momento, um local que as picaretas bateram picareta por picareta, e eles colocaram uma estela, ou seja, uma pedra lá, e fizeram essa inscrição dentro do túnel. E essa inscrição está lá, a foto dela, lá no tanque de Siloé, tem essa foto que vocês estão vendo aí na imagem. E olha só, eu fui lá no Museu da Turquia, de Arqueologia de Istambul, e porque essa estela estava exposta lá. Mas lá me disseram que agora ela foi para o Museu de Londres. Mas eu já vi alguns vídeos que alguns arqueologistas já viram essa estela lá no Museu de Istambul, e lá em Israel tem essa foto que nós mostramos aí, então, da estela, e ali está dito, né, que os soldados, eles colocam, ali eles fazem ali que glorificam ao Senhor, porque se encontraram e bateram picareta por picareta e fizeram esse aqueduto. Vocês vão ver as imagens internas do aqueduto, estão vendo aí. E olha só, 533 metros, subterrâneo. A fonte de Giom é uma fonte muito interessante, nós vamos ter um outro programa só sobre isso. Vamos explicar melhor sobre isso, porque o nosso negócio é aqui, o tanque Siloé. Nosso negócio é o tanque Siloé. Nós vamos falar futuramente, vamos falar desse outro túnel aqui, que era o túnel dos Jebuseus,
que os jebuseus usavam, Isso. né, para vir na fonte de Gion, mas hoje nós vamos no tanque de Siloé. Então, Ezequias, no ano 701, 700 e pouquinho ali, né, no século 8 a.C., então ele fez esse aqueduto e cobriu a fonte de Gion e trouxe para dentro dos muros o tanque de Siloé. E foi esse tanque, olha só, Jesus curou o cego aqui no pátio do templo. E ele veio, o Senhor colocou lodo nos seus olhos e ele desceu até o tanque de Siloé, ali em torno de 800 metros, para lavar-se no tanque de Siloé, lavou e ficou curado. Então agora, o pastor Luiz Eugênio falar do profético, né? O significado, o porquê que o Senhor curou toda essa etapa da cura do cego. Nós vemos que o Senhor fala de outras curas de cego, né? Mas o cego do tanque de Siloé tem um ensinamento muito interessante, muito importante da parte do Senhor. Bom, meus irmãos e amigos, vamos ver aqui, nós vamos dar, o Ian vai dar alguma explicação sobre esse tanque, que é muito interessante, mas eu queria lembrar o seguinte, o texto mostra o cego de nascença. A crença comum na cultura judaica, um texto que nós lemos, uma pergunta feita a Jesus, que qualquer calamidade, sofrimento, é resultado de algum pecado, né? Jesus usou o sofrimento daquele homem para falar sobre a fé, com oportunidade de Deus operar na vida do homem, fazer maravilhas. Não falou que era por causa daquilo, da situação dele, por causa de nada que aconteceu, porque o Senhor queria operar um milagre ali. Ezequias tinha construído ali aquele tanque, né, como falou bem Ian. Então Ezequias fez aquele tanque, aquele túnel que nós vamos explicar futuramente, subterrâneo ali, a partir daquela fonte, né? O objetivo de abastecer Judá. Nós já lemos no texto aqui de 2 Reis 20:20, 2 Crônicas 32:30, né? Mostra esse texto. Então, olha só, não era enfermidade devido ao pecado do homem. Tem gente que pensa que é enfermidade devido ao pecado, mas essa aqui, a Bíblia fala que não é isso. Descartou qualquer problema nesse sentido, que era consequência do pecado do homem. O mesmo aconteceu com Jó, que nós vimos a história de Jó também. Deus não está preocupado com a origem do pecado, porque todos nós somos pecadores, né? O projeto de Deus é resgatar e salvar o homem. A obra redentora, né? É a obra criadora. Deus é redentor, a obra de Deus, a obra redentora de resgate do homem. Quando a obra redentora, que é a eternidade, intervém na obra criadora, na parte temporal do homem, tudo pode acontecer. Quando Deus intervém com sua obra redentora na criadora, na vida do homem, tudo pode acontecer. O texto diz que Jesus cuspiu na terra e fez saliva, fez um lodo e passou no olho do cego. Até interessante, mas como é que ele fez isso? Por que ele fez isso? Então mostra o seguinte, o que sai da boca do Senhor Jesus, que é a sua palavra, cura o homem. Aquele lodo que ele fez é o barro. Aquele barro representa o homem, que o homem foi feito do pó da terra, né? O barro é o instrumento para Deus operar. Então, muitas vezes nós somos usados por Deus para operar o milagre, né? Agora, o barro tem que ser tirado. Você observa bem, às vezes você compra uma pomada, na pomada tem um antibiótico, né? O veículo que é a pomada, que leva o antibiótico dentro dela, e é aquele antibiótico que vai operar ali a cura, às vezes a necessidade de uma enfermidade, alguma coisa. Então, como o barro, ele levou Jesus, cuspiu no barro, o barro somente foi o veículo do que saiu da boca de Jesus. E que ele deu aviso cego e falou, vai, lava no tanque de Siloé. Você lava lá, porque se ele ficasse com barro nos olhos, aquele barro podia causar ferida, tinha que tirar o barro. O tanque de Siloé significa o enviado, nós lemos aqui enviado, né? Significa enviado. Jesus foi ser enviado para resgatar o homem, restaurar o homem. O cego lavou, o texto diz que lavou os olhos, tirou o barro e voltou vendo. Então, todos ali ficaram admirados o que aconteceu com aquele homem. Este homem testemunhou para várias pessoas, os vizinhos, tudo, ó, eu era cego, agora estou curado. Então, mais uma vez, Jesus curou aquele homem no sábado. Vai ver no texto que ele curou no sábado aquele homem ali também, né?
Então, criou ali toda aquela situação. Texto, versículo 16, aí falaram assim, ó, e alguns fariseus dizendo, 9,16, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia uma dissensão entre eles, porque Jesus fez no sábado. Então, é aquela preocupação do homem com a lei, né? Este homem testemunhou para todo mundo. É importante o que o Senhor faz nas nossas vidas, testemunhar para outras pessoas, para que as pessoas vão ficar até surpresas. Mas ali, esse fariseu, o fariseu que ficou ali assustado com tudo aquilo, mas é uma igreja que está testemunhando o milagre de Deus nessa hora. Jesus foi enviado, a palavra Siloé significa enviado. Este é o propósito de Deus, que nós sejamos também enviados para levar essa palavra. Então, provável que esse homem é um canal, assim como aquele barro foi o canal para receber da boca de Jesus aquilo ali e fazer aquele lodo, nós somos esse canal. Quem sabe você é esse canal em que Deus pode usar para evangelizar outras pessoas, testemunhar de Jesus para outras pessoas. Isso é importante lembrar. E este é o resultado desse milagre que Jesus fez. O Senhor quer te usar como sinal para operar. E não fica, às vezes as pessoas ficam aflitas, igual os judeus ficavam aqui, mas quem pecou? O Senhor não está preocupado com o passado, não. Ele quer operar hoje para que seu futuro seja diferente. Esse veículo que o Senhor quer usar é o homem. Quer usar você, quer usar, quem sabe, você para evangelizar alguém, para levar a palavra que sai da boca. O que cura, o que opera o milagre é a palavra de Jesus. O barro sai, porque se o barro continuasse no olho daquele homem, podia até voltar a ficar cego, né? Então, às vezes, a pessoa usada por Deus para operar na sua vida, você não pode ficar o resto da vida com aquela pessoa na sua mente, seu coração, falando de tal, porque o homem é falho, né? Essa pessoa pode falhar, pode errar, mas o importante foi que Deus usou ele para trazer você para a presença de Jesus. Agora, o barro tem que ser tirado. O que tem que ficar, guardar o milagre de Jesus. Então, lava na fonte do tanque de Siloé, significa enviado, porque o que vai ficar, esse homem não esqueceu, sabe o que ele não esqueceu? Quem foi Jesus? Eu não sei. Eu sei o seguinte, que eu era cego, agora eu vejo. Né? Eu sei o seguinte, você era triste, agora tem a alegria de Jesus. Você não tinha esperança de eternidade, agora tem esperança de Jesus. Então isso que é importante. Então o Senhor quer que você lembre sempre disso, que esse momento de Jesus, operar esse milagre, é o momento que nós vivemos. Muitos milagres têm feito nessa hora, muitas operações, pessoas que não eram igual esse homem cego, pode falar, Senhor, eu era cego, agora eu vejo. Eu não entendia nada, agora eu entendo. Eu não tinha esperança de eternidade, agora eu tenho. Então que você tenha isso em Jesus, que o Senhor Jesus seja uma bênção na sua vida. Viu? Eu acho que Ian pode dar mais algumas explicações, algum detalhe mais. Ainda temos, nós vamos voltar um pouco aqui ao profético ainda, mas vamos falar um pouquinho mais aqui. Eu queria ver a figura seguinte do tanque de Siloé. Olha só. Essa escadaria aqui, e tem um barranco aqui para o lado de cá. Essa escadaria, ela foi achada em 2004, que é onde os arqueólogos lá em Jerusalém, hoje, eles dão como certo que aqui era a piscina de Siloé. Ou seja, algo grande, a escadaria, por quê? A água vinha limpa da fonte de Gion. Nós estamos vendo aí os túneis. Os judeus, né, aqueles que vinham oferecer a sua oferta no tanque de Siloé, eles vinham do mundo inteiro da época, traziam ali os seus animais, e eles vinham se purificar aqui nessa piscina de Siloé, que era de água cristalina, vinha da fonte de Gion, e aqui estão as escadarias que eles desciam ali para se banhar, e diz que eles se banhavam por imersão, né? Então eles passavam pelo deserto, na festa da Páscoa, então eles desciam aqui para a purificação, para daí se apresentar ao sacerdote. Nós vamos falar sobre isso porque o cego de nascença, ele não foi curado para se apresentar ao sacerdote, né? No encontro com Jesus, ele já abriu, recebeu a bênção, né? Já recebeu a bênção, né? Mas o tanque de Siloé está aqui,
evidência arqueológica muito interessante. O aqueduto de Ezequias, que vocês veem nas imagens, ele é algo de 2.700 anos atrás, mais de 2.700 anos atrás, no tempo de Ezequias, e está ali o túnel, né, que com 533 metros, nós entramos dentro deles, então arqueologicamente isso é um achado histórico fantástico, né, que está ali. Eu vou ler o texto que está escrito na estela, que está lá no museu, né, que estava no Museu de Istambul e agora está no Museu de Londres. É porque essa foto está lá na parede, lá no mural em Israel. Quem vai lá vê essa estela. Então estava escrito assim, ó, na estela: enquanto os escavadores estavam levantando suas picaretas, cada um na direção do seu companheiro, e quando faltava ainda 3 côvados para ser escavado, cada um ouvia a voz do outro que chamava seu companheiro. Isso estava registrado, eles botaram na parede lá. Interessante, né? Um menino que fugiu da escola, que encontrou essa estrela. Ele se escondeu dentro do túnel. Não fugir da escola não, viu? Ele fugiu da escola e se escondeu dentro do muro, foi brincar ali na região, e aí ele achou essa estela. E hoje está lá no museu. E olha só, uma outra coisa interessante que nós vamos ver na próxima figura, essa figura agora, essa figura aqui está na porta, lá na escada herodiana, que vocês vão ver nessas imagens aí agora, o filme da escada herodiana. Agora é importante, Ian, aqui, esse tanque foi descoberto em 2004, né? Esse foi em 2004. Tinha outro tanque antes desse. Tem um menor que nós vamos mostrar a figura aí. Um tanque menor que se pensava que fosse o tanque que era o superior, né? Depois vê que o tanque descoberto em 2004 que... Vem na imagem que esse superior era um tanque pequeno. E esse aqui de baixo é um tanque enorme, né? Ele tinha... ainda não foi medido exatamente o tamanho dele lá, mas ele tinha em torno de 50 metros quadrados aproximados. Construído por Ezequias em 700 a.C. 700 a.C. 2.700 anos esse tanque. 2.700 anos e está lá escavado. Então é um achado arqueológico fantástico. Espetacular, né? E olha só, aqui ó, embaixo na figura vocês veem a torre, que é a Torre de Siloé. E olha o que está na palavra sobre a Torre de Siloé, em Lucas 13, 4 e 5. O próprio Senhor Jesus fala assim, ó: e aqueles 18 sobre os quais caiu a Torre de Siloé e os matou, tem a Torre de Siloé. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens haviam em Jerusalém. Então Jesus ele fala essa palavra em Lucas 13, 4, citando a Torre de Siloé. Então vejo que o Senhor, assim, ele é cirúrgico na sua palavra, ele coloca um detalhezinho ali para nos falar que existiu a Torre de Siloé, próximo, né, que ela ficava no muro, próximo ao tanque de Siloé. Lembrando que esse tanque Siloé também estava associado à festa do tabernáculo, né? Que é chamada Festa das Cabanas, né? Também, eram 3 festas. Exatamente. 3 festas que eles subiam. Era a festa da Páscoa. Que a água era recolhida e levada até o... né? Exatamente. Tinham 3 festas que os peregrinos... Até o templo, né? A água, né? Os peregrinos vinham e eles se purificavam no tanque Siloé. E olha só, uma outra coisa interessante é essa escada herodiana. Essa escada herodiana é essa escada aqui. Vocês têm na imagem, eu subi nela, eu mesmo filmei aí. E lá na porta da escada herodiana está essa figura. Ou seja, essa figura aqui não é uma figura colocada pelos arqueólogos lá de Jerusalém. Então tem o aval deles. Então é uma coisa, por isso que é uma figura assim... que está lá na parede. Vocês veem aí nessas imagens dessa escada herodiana, que estaria uma escada com umas pedras ainda todas muito bem preservadas. E olha só,
tinha 700 a 800 metros. Então, grande mesmo. E uma subida íngreme. Uma outra coisa interessante, pastor Luiz Eugênio, que essa região aqui da cidade de Davi, a chamada cidade de Davi, até hoje lá eles chamam como a cidade de Davi, é uma parte baixa. E aqui assim, ó, era a porta do monturo. Ou seja, como era uma parte baixa, toda a parte de... Esse aí eu não vou ter que falar em outro episódio. Infelizmente, a parte de esgoto da cidade, a parte de lixo da cidade, eles colocavam para essa região aqui. Só que aqui tinha o tanque de Siloé, tinha a fonte de Gion, nós vamos falar muito dessa fonte de Gion ainda num próximo capítulo. Agora, para encerrarmos, nós vamos voltar ao profético, né? Lembrando que Ezequias foi aquele mesmo rei que Deus prolongou a vida dele, né? 15 anos, exatamente. Ele tinha crédito com Deus, Ezequias. Ele era... né? Agora, é interessante lembrar que esse tanque de Siloé significa o enviado, né? O enviado por Deus foi Jesus, né? Jesus enviado para salvar o homem, né? São figuras bíblicas que nos chamam a atenção para lembrarmos que Jesus, na verdade, ele sempre querendo fazer, sempre lembramos que tem alguma coisa, porque esse homem, as pessoas ficam muito preocupadas com o estado que estão, com a culpa. Lembra sempre de uma coisa seguinte, que é como Jesus falou para esse homem, a mesma palavra que damos, né? A palavra de Deus diz assim, dos teus pecados eu não me lembro mais. Quando você encontra Jesus, o seu passado não importa para ele, certo? É uma nova vida em Jesus. Os vizinhos, até o texto bíblico diz aqui que os vizinhos perguntaram, vem cá, esse homem é aquele mesmo que foi curado? Esse homem é vizinho nosso aqui, será que é ele mesmo? Falou, não, ele falou, sou eu mesmo. Ele falou, o Jesus pegou, mandou fazer, fez o lodo, mandou passar no olho, mandou lavar no tanque de Siloé, estou vendo, estou enxergando. Imagina só o testemunho, o alvoroço daquela cidade, com os vizinhos, porque aquilo ali alvoroçou a cidade mesmo. Interessante, pastor Luiz Eugênio, que nós falamos no episódio anterior sobre o tanque de Betesda, o paralítico lá dos 30 anos. Também houve o questionamento ali, né, de curou no sábado. Então, às vezes, a pessoa não se preocupa com essa parte de o Senhor Jesus salvando, o Senhor Jesus curando, e vai questionar os porquês, né? Aqui nós vemos, novamente, o cego sendo curado, a forma que o Senhor curou, até as pessoas podem questionar, mas colocou logo nos olhos, teve que descer uma ribanceira de 800, uma escada de 800 metros para se lavar no tanque de Siloé, mas a palavra deixa bem claro, vai lava-te no tanque de Siloé, e ele lavou e foi curado. Mas isso aí é importante, sabe? Porque se não tiver o profético, não entende um negócio desse não. Não consegue entender. Por que Jesus fez o lodo, Jesus mandou fazer o lodo, um barro, botou no olho dele, mandou ele lavar. Na verdade é o seguinte, as pessoas compreendem que sempre Jesus, quando fazia alguma coisa, às vezes as pessoas não entendem histórico, mas não vão para o profético. O profético é importante para nós. Aqui em Cristão Maranata, nós sempre preocupamos com o profético. Jesus sempre quer ensinar alguma coisa. Pode perguntar para qualquer um, mesmo aquele que não crê ou já leu a Bíblia, sabe que nunca Jesus fez a coisa por fazer, não. Ele queria ensinar alguma coisa. Quando ele pegou e fez aquele lodo, botou no barro ali, né? Cuspiu ali, né? Aí tem alguém que fala, até é bom que ele nem enxergou Jesus cuspindo. Não, mas saiu o seguinte, ele cuspiu, fez o lodo, botou no olho dele, vai lá e lava. Mas por que ele fez isso? Tinha um ensino para aquilo ali, ó. Sim. Um ensino. Então, quando você busca o profético, o profético é algo que vem da eternidade, o que o Senhor quer ensinar? Cada coisa, o Senhor tem um ensinamento para nossas vidas, né? Quer ver uma coisa? Você viu que ele curou lá no tanque de Betesda, ele deu uma palavra, o homem foi curado. O outro, ele já fez esse lodo. Pô, mas por quê? Na verdade é o seguinte, nós que estudamos teologia, fizemos filosofia, esse negócio tudo, se for ver a teologia, não explica essas coisas, não tem explicação para isso. Se você não for pedir o Espírito Santo para revelar, o que o senhor quer mostrar com isso? Tem um sinal. Quer ver um fato semelhante? Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele ficou cego por 3 dias. Então, exatamente. E aí o Senhor disse assim, agora o que eu devo fazer? Ele perguntou. Vai lá na cidade, na rua chamada direita, lá te dirão o que fazer. Aí Ananias impõe as mãos sobre ele e ele restaurou a vista. Então, poderia questionar, mas por que o Senhor já não deixou ele cego, né, na experiência? Entra lá na cidade, vai lá na igreja, né? E lá te dirão o que fazer. E na igreja,
Ananias impôs as mãos e ali ele recobrou a vista. Então o Senhor tem as suas maneiras são experiências. As pessoas podem questionar os porquês, mas o Senhor tem os seus motivos. O homem na razão não consegue entender essas coisas. Não consegue entender. Mas por que Jesus fez desse jeito? Você vê cada vez, às vezes, fazer uma coisa diferente, não é novidade. Jesus quer fazer uma novidade. Não, ele quer dar um ensinamento. Se você compreender, né? Você compreendeu o que Deus quer mostrar na sua vida, às vezes isso dá sinais, até nas nossas vidas. O que o Senhor quer mostrar com isso? Então, o que acontece? Aqui esse homem, ele lavou e voltou vendo, né? Por isso que a gente fala, nós sempre falamos, Ian, o importante da revelação na palavra. Se você não buscar a revelação, o que Deus quer falar com você? Às vezes você abre a palavra e a pessoa não entende nada. E às vezes isso quer mostrar algo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é uma coisa que ficou na história, ficou para lá, ficou na arqueologia. A arqueologia é interessante também, nós estamos mostrando aqui a importância da arqueologia, né? Então, o importante é você compreender que sempre tem algo espiritual de Deus a falar. Ele mostrou um texto como esse. Se você não for no profundo profético, o que a profecia quer mostrar, Jesus quis falar, você não vai entender nunca. Isso aqui não... Jesus não explicou nada, não. Você tem que buscar o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar com isso aqui? Ele sempre quer falar alguma coisa. Nunca Jesus fez nenhum milagre por fazer, não. Ele sempre tinha algo a mostrar, tinha algo a revelar. Então, às vezes, nós temos que compreender. Se você não compreender o espiritual, você vai ficar só no histórico, né? O histórico, a questão histórica, arqueológica... E nos porquês, né? Por que curou dessa forma, né? Não vai entender, não vai entender. Mas a arqueologia está aqui, a arqueologia é bonita, olha só essas figuras todas aqui, esses vasos, a candeia, né? O chofar, tem aí o pergaminho, tem tudo aí. E isso é bom, é bonito, né? Nós gostamos também. Você gosta? Nós gostamos também. Mas o importante é o profético, né? Uma coisa interessante, nós estamos encerrando o nosso programa, é que ninguém que tem um encontro real com o Senhor Jesus volta igual. O paralítico lá voltou andando, o cego voltou vendo, e nós estamos na presença do Senhor porque um dia também o Senhor tocou a nossa vida, mudou o nosso caminhar, e agora a nossa vida é servir ao Senhor. Estamos encerrando mais um programa Arqueologia, o Histórico e o Profético, e retornamos em breve com outros assuntos. E esse assunto aqui do Tanque Siloé vai ter uma continuidade. Nós vamos falar da fonte de Gion, lá o túnel dos Jebuseus, que é a história de quase 3.000 anos atrás. Nós vamos falar sobre isso. Tem muitas histórias, muitas revelações aí, né? Tem não? Muita coisa. É isso mesmo. Paz, Senhor, pastor Luiz Eugênio. Paz, Senhor, a todos. Amém.